Hello, my beloved students! Muito bem, amante do idioma, seja bem-vindo a mais uma aula aqui sobre Simple Present e nós vamos falar agora da forma negativa do Simple Present. Então, me acompanhe aqui até o quadro para você entender como é que funciona aqui o Simple Present na forma negativa. Bom, o Simple Present na forma negativa funciona da seguinte forma. A gente tem o auxiliar, que vai ser aqui o do continua, né? E o does, só que vai ser do not e does not, para a forma negativa. Só que em inglês, normalmente, a gente tem uma forma contraída disso aqui, né? Que a contração disso, o do not vira don't e o does not vira doesn't, tá? Então, don't e doesn't. Normalmente é assim que é falado no dia a dia, né? Quando a gente usa sentenças negativas com o simple present, os americanos normalmente falam don't e doesn't. No inglês britânico isso varia muito, né? De don't, do not, né? Doesn't e does not, tá? Eles variam muito, mas o americano ele usa mais as formas contraídas, entendeu? O don't e o doesn't. Quais são as corretas? As duas. Ambas estão corretas, tá? Então você pode usar tanto do not, que não é muito usado pelos americanos assim, usado pelos ingleses, mas também não tanto, porém é usado também. Mas assim, é muito comum usar o don't. Eu sugiro que você use as formas contraídas que são mais usuais, né? São mais usadas. Mas é correto falar do not ou does not. Não há problema algum, tá bom? Então vejamos aqui, ó, como é que funciona. Bem simples, a gente vai ter os pronomes, tá? E aí a gente vai ter os auxiliares da negação, que é o don't e o doesn't. Bom, o don't a gente usa para todos os pronomes, com exceção da terceira pessoa do singular, que a gente usa o doesn't, tá? A gente não usa o does na interrogativa para a terceira pessoa do singular, para a negativa a gente acrescenta o not, continua o does lá. Você coloca o not, fica does not, e aí tem a forma contraída, né, que é o doesn't, e aí a gente usa para a terceira pessoa. Então, I don't, né, I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, tá? We don't, you don't, they don't. Entendeu? Então fica assim, eu não, você não, ele não, ela não, ele ou ela não, para o objeto, nós não, vocês não, eles não ou elas não, tá? Então fica dessa forma aqui. Também pode usar, né, a forma que não está contraída, né? I do not, you do not, também está correto, tá? He, she, it does not, tá? Ou doesn't, como tá aqui, normalmente a gente usa, ou does not. We do not, you do not, they do not, tá bom? Então, tanto faz esse quanto esse, porém, a forma contracta, né, a forma contraída é a mais usual, entendeu? Então, você vai ver muito mais assim, ó, don't e doesn't. Por isso, eu optei também por priorizar essa forma aqui, tá? E para a gente concluir o raciocínio aqui e poder entender ainda melhor, vamos com as frases, né? Sentenças aqui, os exemplos para poder a gente entender o uso disso, né? O simple present, só que na forma negativa. Então, ou seja, é uma sentença que está no presente, porém essa sentença ela é negada, tá bom? Então, vejamos. I don't believe in you, né? I don't believe in you. Eu não acredito em você. I don't believe in you, alright? Não, eu não acredito em você. Ou simplesmente não acredito. Você pode omitir no português, né? O pronome não acredito, porque o acredito faz referência a eu. Só que em inglês não segue essa sintaxe. A gente tem que usar o I, né? Então, eu não acredito em você. Mas traduzindo para o português, você pode falar não acredito em você. Eu não acredito em você, ou omitir o eu, né? E falar não acredito em você. No português é possível, mas em inglês tem que ter esse I aqui, tá bom? I don't believe in you. Eu não acredito em você. You don't need my help. You don't need my help. Você não precisa da minha ajuda. You don't need my help, alright? E aí a gente vê aqui uma terceira pessoa, né? Terceira pessoa a gente usa doesn't. Então, ó, he doesn't drink beer.
He doesn't drink beer. Lembrando que eu posso falar he does not. A mesma que vale aqui, ó, para you do not need my help ou I do not believe in you. Tá tudo ok, tá tudo correto, porém essa é a forma mais usada. Então, he doesn't drink beer. Ele não toma cerveja ou ele não bebe cerveja. He doesn't drink beer, right? She, a gente usa também o que? Ó, para she, he, she, it, a gente usa doesn't. Então, ó, she doesn't go out alone. She doesn't go out alone, né? Ela não sai sozinha. She doesn't go out alone, alright? She doesn't go out alone. Seguindo, a gente tem my mother doesn't like cats. My mother doesn't like cats. Minha mãe não gosta de gatos. Minha mãe não gosta, o verbo gostar, de gatos, né? O verbo gostar, o like, ele não precisa de preposição. Você não usa like of, né? Gostar de. Essa preposição, no caso, ela já é embutida no próprio verbo like, né? Porque a regência do verbo é quem gosta, gosta de. No inglês, não há necessidade de você pôr a preposição. No português, sim. A gente tem que gostar de, tem que ter esse de. Mas na tradução, quando a gente traduz do inglês, no caso, para o português, esse of, né, que seria o de, ele não é necessário, porque o like, ele já é o verbo que já dá essa ideia de gostar de, não há necessidade de pôr, tá? Então, por isso, não se coloca, tá bom? Like cats, like dogs, like coffee, gostar de café, gostar de cachorro, gostar de... Tudo sem of, tá? Não tem like of, tá bom? Então, my mother doesn't like cats. Né? Minha mãe não gosta de gatos. Ou seja, e não gosta mesmo, não é brincadeira não, ela não gosta mesmo não. Nesse caso aqui não é exemplo só não, é realidade, ela não gosta de gatos mesmo. Mas aqui, my mother doesn't like cats, quando eu estou falando também de terceira pessoa, não necessariamente eu vou falar he, she ou it, né? My mother também é terceira pessoa, eu estou aqui gravando o vídeo, estou falando de uma pessoa que não está aqui, né? É uma terceira no caso, entendeu? Então por isso doesn't, tá? É o mesmo que você pegar e se você for fazer a pergunta, eu falo my mother doesn't like cats, né? Quem é o sujeito, né? My mother. O que é que substitui my mother? O que é que substitui minha mãe? Ela. Então, ela não gosta de gatos. Ela quem? Minha mãe. Ah, então, por isso que my mother praticamente faz referência a she, que significa ela. Então, se she é doesn't, my mother também é doesn't, até porque a gente está falando de uma terceira pessoa no singular. É uma pessoa apenas, né? E tá na terceira pessoa, porque não está aqui. Eu não estou falando direto com ela, estou falando de um terceiro. Então, my mother doesn't like cats, ok? Bom, seguindo a gente tem aqui, ó, we don't buy a car either. We don't buy a car either, tá? Nós não compramos um carro também, né? Nós também não compramos um carro. Pode traduzir assim também. We don't buy a car either. Nós não compramos um carro também. O either significa também e é usado para sentenças negativas. Então eu não posso usar o to, porque, né, que significa também, a gente usaria o to no final, mas to a gente usa para sentenças afirmativas, tá? Você não usa para sentenças negativas, tá bom? Então, por isso eu uso o either, beleza? Either é para negação. Então, nós não compramos um carro também. Nós não compramos um carro também. Ou nós também não compramos o carro. Essa ordem de tradução do português não vai fazer diferença para o inglês na hora de traduzir, porque a sintaxe do inglês, ela não permite essas trocas, né? Vai ser sempre assim, mas para a tradução para o português, não faz diferença na hora de a gente traduzir. Mas o inglês sempre vai ser assim. Você pode traduzir porque não faz diferença, né? Nós não compramos um carro também, ou nós também não compramos o carro. Vai ser desse jeito. We don't buy a car either, tá? We don't buy a car either. Nós não compramos o carro também, ou nós também não compramos um carro. E dá na mesma, né? A ordem aí não interfere na semântica, que é o sentido da frase. E para finalizar, a gente tem aqui, ó, you guys don't know what you are speaking. You guys don't know what you are speaking, ok? Vocês não sabem o que vocês estão falando. Esse you guys, né, é uma maneira de quando não está explícito que
O you é o... Porque you pode ser singular ou plural. Pode ser você ou vocês. Como não tem uma sentença que indique que isso aqui pode ser singular ou plural, para eu poder fazer a pessoa entender que eu estou falando no plural, eu tenho que usar o guys, tá? Eu uso o guys para poder dar essa referência de que isso é mais para escrita. Porque quando você vai falar com a pessoa, óbvio, você está vendo, você está falando para mais de duas pessoas e você usa you, é óbvio que você está falando vocês. Mas quando a gente escreve, né, para transpassar para a pessoa que está lendo, a gente tem que usar o guys para poder ficar mais claro. Não é que esteja errado se não usar, mas fica mais claro para quem está lendo entender que você está usando vocês. Porque eu não tenho uma referência que indique que esse you é plural, entendeu? Por isso eu uso guys. Então, you guys don't know what you are speaking, ok? You guys don't know what you are speaking. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu estou falando isso aqui porque ocorre muito, eu digo isso porque já aconteceu comigo, de querer traduzir esse guys, porque guys significa galera, né? Pessoal e tal, guys. A gente usa guys. E isso confunde muito porque você acaba querendo traduzir para o literal. Vocês, galera, não sabem o que vocês estão falando. E óbvio que não tem essa... Não é literal assim. Você não fala vocês, galera. Não. Esse guys simplesmente está aqui para referir-se para a pessoa que está lendo, que não está tendo entendimento, não está explícito que esse you ele é plural. Então, o guys ele já dá esse entendimento que é vocês. Porque não está explícito aqui, não tem uma sentença que vem falando antes, né, do que refere-se aqui, como foi uma sentença direta, por isso uso o guys para poder entender que está falando para mais de uma pessoa e esse you logo vai ser plural, vai ser vocês. Então fica normal, vocês não sabem o que você está falando, não tem essa tradução de querer traduzir o guys aqui, vocês, galera, não sabem o que você está falando. Não precisa disso, tá? Não se faz isso. Então é vocês. E o guys é só para entender que esse you é plural. Vocês, tá? Vocês não sabem o que estão falando, tá? Vocês não sabem o que vocês estão falando. You guys don't know what you are speaking, ok? Então é dessa forma que a gente utiliza aqui a negativa do simple present. Então é isso, amante do idioma. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos nas próximas, tá bom? See you e have a good one!